Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Sua Versão, transmitido pela Elo TV, com dois convidados especiais, o empresário Jairson Gomes e meu amigo Rubens Guaraná, que além de atleta, que foi ex-atleta de futebol, também mexe com tudo sobre network, empreendedorismo e já a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. E nessa tarde de hoje, não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo, uma resenha, né, Rubens? É isso aí. Então, no primeiro momento, eu gostaria de agradecer que vocês dois vieram, aceitaram o meu convite, obrigado pela gentileza. E nós queremos ouvi-los, então se apresente, Rubens, para quem não te conhece. Boa tarde a todos, obrigado, Vanessa, pelo convite. Um Por estar prazer. aqui no Sua Versão, um programa muito agradável, de poder compartilhar um pouco da minha experiência de vida com um cara que eu tenho como pai, que é o Jairson Gomes, um cara que me tirou do anonimato quando eu mais precisei, né? Então, gratidão gera gratidão. Eu sou ex-atleta, hoje eu faço relações públicas para inúmeras empresas, cuido um pouco desse paizão aqui das empresas dele, com algumas coisas que a gente faz em comum, e atualmente também dou uma força lá no Santos Futebol Clube, junto com o presidente Marcelo Teixeira. Esse Olha, é Rubens Guaraná. Que bacana. E o Jairson, se apresente. Olha, eu quero agradecer, né, pelo convite, por vir participar desse programa, juntamente com esse cara aqui que, igual ele falou, né, ele cuida de mim dessa parte, né, me assessora em relação a essas coisas. Meu nome é Jairson Gomes, empresário, 36 anos, né, e hoje a minha atividade é como sócio. Então, Uau. é um produto que está em alta, né? Então, muita gente tem essa questão de muitas dúvidas e hoje eu estou aqui para ter esse bate-papo com vocês, tirar essas dúvidas, explicar e até para quem está assistindo, quando pensar em comprar alguma coisa, ele pensa em consórcio. E pense em você, né, Jairson? Com certeza. Isso que é importante, Principalmente. né? Se for pensar em consórcio, pensa no Jairson. Ele vai explicar tudo. Mas antes, todo garotinho tem o sonho de ser jogador de futebol. Então a gente vai aproveitar. Aqui, Rubens, fala um pouquinho dessa história pra gente. Comecei muito cedo, né? Comecei com Garotinho. 8 anos de idade, com 9 anos para 10 anos eu fui pro Santos Futebol Clube, passei uma jornada lá. Depois saí, voltei, né? Fui um cara que não deu muito certo no futebol, não por talento, mas futebol é negócio. Infelizmente, hoje as coisas mudaram bastante, mas naquela época era muito complicado concorrer com quem tem muito dinheiro. Meus pais vieram de Pernambuco para cá, bateram de porta em porta pedindo roupa para meus irmãos. Eu nasci aqui. Quantos Já peguei- filhos? Somos em 3 legítimos e 2 adotados. Uau. Então, foi muito difícil, né? Eu consegui fazer um network muito grande dentro do futebol. E aí eu voltei para os gramados, mas já não tinha mais aquela pegada de antes, né? E depois eu parei de jogar futebol e eu comecei a fazer o que Deus me deu, que é um dom de trabalhar com conexão. E as conexões, ela te levam ao além, né? Ela coloca você num patamar de conhecer gente grande, pequena, de todos os tipos. E aí você decide para que lado você vai, né? O poder de decisão de fazer o bem é seu, ou fazer o mal também é seu. E eu optei por começar de baixo, degrau em degrau, sem pisar em ninguém, e buscar meu lugar ao sol. E graças a Deus eu tive apoio de algumas pessoas, né, que acreditaram no meu potencial. Uma delas está aqui, que é o Jairson. Eu vou falar isso por uma vida, independente de trabalho ou não. É um cara que eu tenho como um pai, é minha referência, ele sabe disso. E não é média isso, tá, gente? É gratidão. Porque quando eu tive morto, né, eu saí de uma separação onde eu fiquei sem nada, foi ele que me acolheu e me deu o know-how que hoje eu tenho e até hoje puxa minhas orelhas. Eu sou mais velho que ele, mas eu chamo ele de pai. Então é sobre isso. Isso é muito interessante que eu observo, sobretudo em amizade entre homens, que não é igual, infelizmente, com algumas mulheres, né? Essa parceria, o reconhecimento que é muito importante, né? Sim. E recomeçar também é sempre difícil, sobretudo em separação, que você renuncia muito daquilo que você planejou. Porque, na verdade, quando eu conheci o Jairson, eu vim trazer para ele um atleta, o Edilson Capetinha, que é pentacampeão do mundo, para ser embaixador da empresa dele. Só que aí, eu já estava num momento da minha vida que eu não tinha mais, assim, nem eu acreditava mais em mim.
E numa conversa formal, esse cara me ligou, tá vindo embora, ele me liga. Cara, Deus pediu pra falar com você e tal, algo me incomodou, eu quero saber o que tá acontecendo. E eu contei minha vida toda pra esse cara em 10 minutos. E aí, eu sou um cara muito verdadeiro, então tudo que eu tenho pra falar, eu falo na cara. Pode ser que machuque ou não. E eu contei tudo, e ele falou, ó, Deus pediu pra me cuidar de você. E de lá pra cá, a gente não se desconectou mais, é uma amizade leal, sincera, sem interesses, né? A gente trabalha junto já há um período, e o que eu aprendi com isso? Que a gratidão, ela gera gratidão, né? E fazer o bem sem olhar quem. Porque esse cara, 8 anos atrás, eu brinco com ele, eu falo assim, você comia calango no Nordeste. Hoje ele é um cara que fatura muito, e tanto faz pra ele comer no Coco Bambu, ou a gente chegar e falar assim, ó, vamos comer no bar do Chiquinho ali, ele para o carro dele lá, senta, conversa com todo mundo, e são pessoas assim que Deus me colocou para me conectar. É o papo de andar com pessoas que têm um potencial financeiro muito grande, mas que não liga pro bolso. Ele enxerga o coração, entende? Mas isso é muito difícil nesse meio. Pois é muito difícil, mas Deus, ele cuida. Quando você carrega a marca da promessa com você, nós somos cristãos, eu e Jairson, né? E assim, independente de religião, tá? Claro. Todo mundo tem uma crença. Não importa. E graças a Deus a Não nossa é a importa mesma, né? Então assim, quando você caminha com Cristo, Deus, ele une pessoas para estar junto com você, para te direcionar e também te puxar orelhas. Já aconteceu inúmeras vezes dele me ligar e... Só um amigo de verdade faz isso. Então, mas os verdadeiros amigos não é o daquelas 3 palavrinhas, tamo junto. É aquele que te orienta quando você tá errado. E é o que acontece aqui. Te aponta. Entende? E qual foi o ponto que você se desconectou? Nem você acreditou em você. Você acabou de falar isso, isso é tão forte. Então, foi quando eu me separei, né? Eu saí de casa, fiz um casamento maravilhoso, tudo dentro da palavra. E aí, de repente, depois de um período, eu descubro um monte de coisa que nem vou falar aqui para não esticar muito. Sim. Saí de casa sem nada, saí com uma caixa de papelão e um saco de lixo preto, que eu fui morar num cômodo. Larguei tudo para trás. E aí Deus falou para mim, eu não tô deixando você na pior. Eu estou te preparando para o melhor. E é difícil você aceitar isso. Muito. É muito complicado. Só que assim, você batia a mão no bolso, não tinha R$1 no bolso. O que fazer quando você perde tudo? Na verdade, Deus ele não tira tudo de você. Se você vê o livro de Jó, Deus deixou o diabo tomar tudo dele. Falou, não toca na vida dele. E depois Deus foi restituindo tudo. Né? E há um tempo determinado para todas as coisas. Eu acredito que nem tudo é tão ruim que vai ser para uma eternidade. Né? O deserto não é para te matar, é para te moldar. Então eu aprendi muita coisa. E uma coisa que eu aprendi com o Jairson, ele virou para mim um dia e falou assim, eu vou me batizar, eu vou casar esse ano, e tudo que ele me prometeu, ele fez. Uau. Você entendeu? Então, e da onde vem essa fé? Cara, é difícil falar, porque eu sou um cara que eu conheci Jesus com 10 anos. Eu fui numa igreja, a pedido de um convite de um amigo do meu irmão, e falaram que eu tinha a marca da promessa. E depois que de tantas desilusões, a gente procura a fé. Eu fui para a igreja, me batizei, fiz tudo bonitinho. Só que muitas vezes você tá na igreja, mas você não tá caminhando com Cristo. Porque tá dentro de um templo não quer dizer que você é religioso ou que você é cristão. Porque eu não, perfeito. Entendeu? É o dia a dia. Né? Que nem hoje a gente conversa muito, que nem eu dei uma Bíblia ao Jairson, né? Que ele guarda com muito carinho uma Bíblia preta, né? Vermelha, né? Vermelha. E a gente conversa muito sobre essas coisas. Porque assim, aqui tá Deus improváveis que tinha tudo para dar errado. Tudo para ser pessoas ruins. E Deus falou, não, eu vou cuidar e tá aqui. A prova de que Deus faz, que uma amizade verdadeira existe, sem interesse, um ajudando o outro, caminhando junto, e a gente sabe que a gente cresce dessa forma. Dentro de uma legalidade, de uma verdade. Entendeu? E tem que ser muito sedimentado toda essa ideia, porque um amigo que aparece, vários outros... A Bíblia fala que haverá amigos maiores que irmãos. Né? Eu tenho 2. Eu tenho o Fernando e tenho o Jairson. Né? Tem o nosso videomaker, o Daniel, que caminha com a gente também, que é um irmão. Eu conto nos dedos dos meus amigos, mas eu não troco nenhum deles por nada. Princípios e caráter não é inegociável. E como começou essa história do network junto com ele? Então, ele me deu a oportunidade na empresa dele, né? A gente começou a se conectar e fazer alguns negócios aqui em Alphaville, e ele é palestrante. O Jairson carrega com ele uma história gigante. Eu já falei, tem que ir para um livro isso. É mesmo? Eu brigo com ele. Tem que fazer o livro, então. Eu brigo muito com ele sobre isso. E assim, esse cara não toma conta só da família dele. Ele tem mais de, vamos colocar assim, 3.000 colaboradores que ele mudou a vida de todo mundo. Entendeu? Todos os colaboradores dele, na ausência dele, falam bem dele. Tão jovenzinho assim? Pois é. É um cara que há 8 anos atrás comia calango dentro de um Corsa Classic lá na Bahia. Hoje ele conquistou tudo isso. Aí você me pergunta, como isso? Se a fé desse cara não mudou a vida dele, quem mudou? Uau, que forte isso, né? Pois é.
E aí, Jairson, conta um pouquinho como que é isso na prática. Cara, assim, é um negócio muito de fé, igual você falou, e propósito. Porque você falou assim, olha, esse meio, né, do business, de negócios, é muito lobo, né? É um ali querendo tomar conta e ter vantagem. Eu sempre fico observando essas coisas. E o meu negócio não é por aí, né? Eu sei que existe um propósito, igual ele falou. Só para contextualizar isso, e para quem não me conhece, até meus 14 anos de idade eu morava na zona rural do estado do Tocantins. Sou goiano, nasci no Goiás, fui criado no estado do Tocantins. E aí depois, com a minha família muito humilde, né? A gente mudou para a cidade, depois eu fui trabalhar de garçom, depois eu fui trabalhar em empresas que trabalham com fibra, fabricando caixa de água, piscina, e ajudante de pedreiro. Depois eu fui pedreiro, conheci a oportunidade, o consórcio, de trabalhar com consórcio. Então fui vendedor, isso no Tocantins, e em 2012 mudei para Bahia, através de um convite do meu patrão, que ele foi começar um projeto lá no estado da Bahia, e aí depois eu me transformei em representante. Então, em 2013. Nesse período, de 2013 até 2018, eu quebrei 2 vezes, e aí quando ele brinca, né, que ele fala que eu comi calango, 2018 eu quebrei de uma forma que quase vendi tudo para poder organizar, fiquei devendo. Uau. E na época teve uma passagem que eu relato sempre isso, né? Que eu cheguei para ir no supermercado com minha esposa, a gente tinha R$46 na conta para poder comprar o que comer, e ter que pegar ali, colocar na calculadora e ir abatendo, né? Para não chegar lá no caixa e falar, não, isso aqui não tenho dinheiro para passar. Então já foi a conta certa. Mas aí onde entra que eu falo, né? O propósito. Ninguém vem nessa terra, eu acredito, sem propósito. Deus tem um propósito, uma missão para cada um. Independente do negócio, eu acho que ele te coloca nos lugares que você precisa contribuir. E aí eu entendi, né, com tudo isso, que o meu negócio não era o consórcio era o meio para isso, mas eram as pessoas. Então hoje eu sou muito conectado com pessoas. Por quê? Porque isso é gratificante para mim, eu poder ajudar as pessoas a crescer, a evoluir. Então dentro do nosso negócio eu montei uma forma de escalonar isso. Então fizeram comigo e aí eu consegui melhorar ainda mais isso, e hoje eu faço, né? Então, assim, o meu vendedor, que em algum lugar do Brasil ele começou de estar lá hoje, ele vai ganhar experiência, a gente vai ensinar ele, daqui a pouco ele vira empresário, depois ele vira um gerente meu em algum lugar no Brasil, e ele vai montando as operações e vai dando oportunidades para outras pessoas. O porquê disso? É porque eu entendo que o ser humano, às vezes, ele só precisa acreditar nele. Ele só precisa de uma oportunidade. Foi o que um dia me deram lá atrás. E aí volta muito para o que o Rubens falou, né? É a gratidão. Porque quando eu conheci esse cara, foi aquele que realmente ele falou, algo tocou no meu coração, e liga para ele já tinha saído da empresa e eu liguei. E aí começamos a conversar, e daí para frente temos essa parceria, né? E não é só negócio, temos alguns negócios juntos, mas é de amigo também, né? Uma amizade séria, porque assim, quando eu tenho que puxar a orelha dele, vou puxar. Mas essa é a amizade sincera, né? Da mesma forma, quando eu piso na bola alguma coisa que ele vê, ele fala, cara, isso aqui não é assim, e aí eu paro, reflito. E como eles, tem muitos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que eu tenho, igual você falou, muito novo, que é cuidar de vidas, de pessoas. Porque o nosso negócio é um produto, é bom, sim, mas o principal é isso, é eu conseguir contribuir na vida das pessoas de forma positiva. Então, isso não tem preço. Quando você pega, principalmente que hoje, os profissionais da área de consórcio, que é o meu business, eles geralmente são humildes, vêm da favela, vêm do interior. Então, são pessoas que não têm uma base familiar financeiramente bem, e ele encontra nesse negócio um meio que vai crescer e vai mudar a vida dele e das pessoas em redor. E aí eu lembro que isso em 2018, nós éramos 4 pessoas que começamos, depois que eu quebrei, que praticamente finalizei, só ficou eu, a minha esposa e um casal que hoje são meus gerentes nacionais, que estão comigo, o Cláudio e a Rafaela. E aí
começamos novamente. Então, desse recomeço, Deus foi abençoando, porque aí fala, não sou eu, não é porque o Jair é o cara que desconhece tudo, não, é Deus. Eu falo sempre, é Deus. Porque quando a gente tem propósito, pode acontecer o que for, mas Ele vai te direcionar e vai dar a sabedoria necessária. E aí a gente foi crescendo, 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 crescendo. Então hoje nós impactamos milhares já de pessoas, já estamos dando essa oportunidade para essas pessoas mudarem de vida. Então isso, para mim, não tem preço. O interessante é que você está falando de crescimento empresarial, mas com um propósito. Então você não focou em só crescer financeiramente, apesar de ter precisado disso um dia na sua vida, com a escassez que foi lá atrás, né? Mas a gente já volta com esse papo, depois dos comerciais. Falando de amizade, falando de Deus, falando de propósito, começou esse bate-papo. Só que agora a gente vai entender um pouquinho do ramo que ele nos traz tanta informação e que a gente vai metralhar ele aqui para saber tudo, que é de consórcio. Como que funciona esse meio? Na verdade, isso é um pouco antigo já, né? Eu já fiz uma compra de consórcio, eram coisas pequenas, e agora não. Agora consórcio envolve imóveis e um monte de coisa. Como que funciona isso na prática? E é confiável também? Tá, vamos lá. Vamos desmistificar isso, né? Oh, meu Deus. Porque o que mais acontece é exatamente isso. Cara, consórcio é confiável? Para que serve o consórcio? E eu falo hoje que o consórcio nunca teve tão em alta como está hoje. Da mesma forma que está essa crescência, as pessoas têm que tomar um certo cuidado, né? Como tudo na vida. Sim. Então, quem quer fazer consórcio? Como que ele sabe se essa empresa é boa ou se o que estão passando para ele é verdade? Porque isso é aonde mais pega. O maior número de reclamação está aí. Primeiro passo, quando alguém quiser, gente, se vocês forem comprar consórcio, independente de qual administradora, veja se essa empresa ela tem autorização pelo Banco Central. Hoje, qualquer administradora de consórcio ela tem que ter essa autorização. Se ela não tem, cai fora, que aí você corre o risco de perder seu dinheiro porque você não tem segurança nenhuma a esse tipo de transação financeira. Sim. E aí isso é crime também. Então não façam consórcio com empresas que não têm autorização do Bacen. O Bacen hoje é o órgão que regulamenta e fiscaliza todo o sistema. Então hoje, atualmente, tem quase 140 administradoras autorizadas no Brasil a funcionar. Então, antes de fazer um consórcio, verifique. E esses dados eles são abertos no site do Banco Central. Então, você pode ir lá e você busca
e verifique se essa empresa está lá. Primeiro passo é esse. Segundo, antes de assinar qualquer contrato, leia. Não acredite, não acredite em história de vendedor. Tá? Então, assim, busca entender a segurança desse contrato, sobre parcelas, sobre crédito, a quantidade de meses, tudo que está ali, está no contrato. Então, isso é importante você entender isso, porque o consórcio ele segue regras, normas e leis. Então, não foge. O que vai fugir são detalhes de uma administradora, que ela administra com uma taxa diferente, um benefício que ela coloca em relação eu vou executar aqui uma taxa administrativa menor, eu vou conseguir liberar aqui um crédito para o cliente ofertar de lance com o próprio crédito dele. Então, assim, são algumas coisas. O ano, por exemplo, do veículo, qual a documentação que ela vai exigir na hora da compra, do pagamento do imóvel. Então, isso a administradora ela tem, que são as vantagens e os benefícios, mas a base é toda através do Banco Central, a lei que determina isso. E o que define, uma curiosidade, o que define a contemplação? Como que é feito isso, sobretudo para valores altos? Tá, vamos lá. Qual que é o segredo? Consórcio, ele não tem segredo. E as pessoas têm que aprender a fazer e entender. Então, vamos lá. Um cliente hoje, para ele poder pegar o bem, ele precisa ser contemplado. Essa contemplação, ela ocorre mensalmente, essas contemplações. Então, existe a base do consórcio, ele é um grupo de pessoas que ele auto se financia. Então, começa aí. Todo mundo entra em um grupo, uma quantidade de pessoas entra em um grupo, todo mundo paga suas parcelas em dias e ali se gera um saldo para poder entregar as contemplações que o pessoal precisa. Então, como que é feito isso? Um sorteio. E aí, então, na data do mês, aquele grupo que você entrou, se for um grupo novo ou um grupo em andamento, já tem lá estipulado quando que vai ser a assembleia. E aí vai ver primeiro quem vai ser contemplado por sorteio. Primeiro passo é isso. Segunda forma de contemplação, lance. Aí é quem oferta os maiores lances em percentuais. E aí é onde entra o pulo do gato, que a maioria das pessoas elas não sabe. Toda vez que você for fazer um consórcio e que você tem uma certa urgência, pressa, você peça à administradora para te encaminhar a média dos últimos 6 meses daquele grupo, se for um grupo em andamento. Se for um grupo novo que vai realizar a primeira assembleia, não tem base, você vai entrar sem a base. Mas se for um grupo em andamento, você vai ter isso, a administradora. Uma vez que você é consorciado, você tem essa base. É um direito seu consumidor de pedir a média dos últimos 6 meses daquele grupo. E ali vai ter. Então você vai fazer uma base por aquilo. Olha, meu grupo está contemplando com 50, 60, 70, 80, 30, 20, enfim. Cada grupo ele se comporta de uma forma diferente. E aí você vendo aquilo, aí você define. Eu vou ofertar o lance dentro dessa base ou acima dessa base, de acordo com o bolso. O importante é você entender também que tudo aquilo que você oferta, você não paga antes. Você só paga se for contemplado. Ofertou o lance, entrou em contato com a administradora. Olha, eu quero ofertar o lance. Algumas administradoras têm um portal, né, que o cliente tem acesso, ele vai lá, coloca o seu lance, contemplou, ela avisa. A administradora ela avisa. E aí ela te dá um prazo para você efetuar o pagamento do lance. Tudo aquilo que você efetua, você tem as opções, né, que é abater aquele valor no saldo devedor, no valor da parcela, na quantidade de meses. Então eu digo para você, se torna seguro se você souber fazer isso. Porque aí você não acredita, fica só na conversa do vendedor. Porque hoje existe, como qualquer outra área, né? Sim, profissionais bons e profissionais não tão bons. Tem profissionais que ele se torna um expert nisso, em ser, não é vendedor, é um consultor mesmo financeiro. Ele te orienta, ele vai sentar com você e vai te falar, olha, vamos por esse caminho aqui. É mais barato, você vai economizar, esse aqui no final das contas, né? No final de tudo, você... Essa que é a vantagem do consórcio, a questão de ser mais em conta? É mais em conta. É uma das. Eu falo que consórcio não é porque eu trabalho, mas eu entendo o seguinte. O consórcio, além dele ser mais barato, porque ele não trabalha com juros, ele não cobra juros compensatórios. Ele trabalha com taxa administrativa. E isso é o dinheiro mais barato no mercado hoje. E aí o que os grandes players aprenderam a fazer? Alavancagem patrimonial, capital de giro com isso. Então, por exemplo, você tem um imóvel parado, então você
faz uma carta de consórcio, vai pagando. O teu imóvel está quitado. No dia que você contempla, você pode alienar o teu imóvel e pegar aquele dinheiro. E dali você investe, né, vai fazer o dinheiro rodar, girar, investir como você quiser. Então, hoje o consórcio ele não é mais só para bens de consumo, como geralmente que exige, né, a regra, não é só comprar carro, não é só comprar casa, mas existe grandes coisas para fazer. Um exemplo, que hoje muita gente não sabe. O consórcio de serviço, ele serve para, principalmente a mulherada, tá? Mulherada, cirurgia plástica. Tá? Olha! Tem consórcio para isso. Casamento, quem quer casar, tem consórcio para isso. Viagem, eu quero fazer minha lua de mel nos Estados Unidos, lá em Orlando. Você consegue se programar antes. Comprar iPhone. E a sua viagem, tudo paga pelo consórcio. Hoje, os grandes players faz isso, alavancagem patrimonial com isso. Eu quero montar um patrimônio daqui um tempo, então ele consegue se programar. Eu sempre falo, consórcio é para quem faz conta e quem não tem pressa. Consórcio é planejamento. Se você tem planejamento financeiro, pode ter certeza, se você pegar um consultor confiável ou uma administradora confiável, você vai fazer um patrimônio gigante com o consórcio. Olha que fantástico isso, né? E onde a gente pode encontrar um consultor fantástico? Uai, é só depois eu deixo aí Teu contato. Meu contato, segue lá no Instagram que eu tenho uma equipe a nível Brasil para poder atender, direcionar. O importante é ter funcionários eficientes e verdadeiros. E bem preparados, né? Treinados. Exatamente. Hoje nós somos patrocinadores oficial do Esporte Clube Vitória da Bahia. Aí. Tá na camisa do Vitória, nas costas. Você vê, colocar no Google, o pessoal tá em casa ver. Tá lá, Alfa Consórcio. Parece o Jairson lá também, tudo Que bonitinho. legal. Então já tem toda A uma credibilidade é muito grande. né? O Felipe Tito divulga a empresa, é embaixador da marca hoje também. A empresa hoje tem mais de 40 anos de mercado. Uau. Então é uma empresa, né, que abriu recente. Porque todo mundo se interessa muito e cada vez falam mais sobre Sim. isso, né? Até por ser mais acessível. Exato. Verdade. E aí o nosso chat, agora eu vou dar uma lida. Tem que... Perita Dai, e como saber se o consórcio é verdadeiro? Ele explicou aqui agora. Ele já explicou. O Zé, que é meu amigo, Zé Edmilson. A Beth está te mandando um beijo. Beijo, Beth, querida. E para você também, Zé. E, deixa eu ver, mais perguntas. A Cida. Beijo, Cida, minha amiga. Opa, queremos saber mais sobre a plástica. Opa, olha lá, queremos saber isso mais é interessante. Tá vendo? Porque a mulherada não sabia, inclusive eu não sabia. Né? Pois é. Ô Cida, entre em contato aqui com ele que você A vai gente vai deixar os arroba depois aí para vocês aí. O pessoal segue lá no todos os Instagram contatos. e eu vou indicando de onde que for a tua audiência a nível nacional. Nós Todo temos mundo. também empresa a nível nacional. Então eu consigo linkar o próximo. Em breve, com fé em Deus Internacional. Ah! Muita fé em Deus. Tem é projeto isso aí, né, Jades? Tem bastante projeto. Eu falo, a gente precisa expandir porque eu preciso de pessoas. Minha E missão, as pessoas precisam de você. Sim, a minha missão ela não para. Igual a gente estava voltando lá só para entender, porque você falou assim, olha, não é só a questão do dinheiro, né, Jair? Não, o dinheiro é o consequência. propósito. Eu falo sempre isso, dinheiro é consequência do nosso trabalho, da nossa entrega, do nosso dia a dia e de poder contribuir com a vida das pessoas. Ele vem, pode ter certeza. Se você trabalha honesto, e o dinheiro vem. Agora, quando você contribui na vida das pessoas, isso não tem preço. É uma semente, né? É uma semente. É isso aí. Até essa semana eu li um versículo falando sobre isso, que onde planta uma semente, você às vezes está sozinho, uma semente está sozinha. Mas ali vai florescer muitas coisas. Então, às vezes, é necessário que Deus te coloque sozinha para você florescer lá na frente. Sobre Essa isso. semana, isso para mim foi fantástico. Show. E a gente volta a conversar já, depois dos comerciais. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Vamos falar sobre propósito. Já que a gente está falando de negócios, de amizade,
O que é um bom amigo para você? E esses dois explicam com maestria o que é uma boa amizade. E eu concordo plenamente, o que é tão raro hoje em dia. Todos nós reclamamos de bons amigos, porém, todos nós falamos que não enche uma mão. Isso é verdade? Verdade. Acredito que as boas amizades elas são constituídas no seu pior momento da vida. Né? Porque estar com a pessoa na hora do bem bom é muito fácil. Mas você acha que um bom amigo suporta a sua felicidade? Então, eu acredito nisso. Porque quando eu estou feliz, o Jairson me liga e pergunta, tá tudo bem, precisa de alguma coisa? O Fernando me liga, inúmeros amigos que eu tenho assim de infância que estão comigo caminhando, procura para saber que está tudo bem, entendeu? Então, eu acredito nisso. Sabe qual é o grande problema da gente? Que nós estamos construindo palácios para quem nos fere e estamos deixando morando em barraco quem realmente nos ama. Então, esse é o grande problema das pessoas. Que nem eu sofri muito com relação ao relacionamento. Hoje eu estou conhecendo uma pessoa, Carol, beijo, é uma pessoa extraordinária. Conheci pai, conheci mãe, conheci os filhos. A gente está se relacionando e tudo caminhando de uma forma dentro de uma legalidade. Uma amizade primeiro, para ser construída um namoro, aí um noivado, um casamento. Sem pular etapas, que é o que esse cara mais pega no meu pé. Que eu sempre, quando eu estou me envolvendo com alguém, eu colocava tudo a carroça na frente dos bois e atropelava tudo. Hoje não. Hoje eu aprendi que os verdadeiros amigos, eles puxam a orelha pro bem. Então você senta, escuta quem construiu. Vou deixar aqui bem claro para vocês. Não escutem ninguém que não construiu nada. Essa pessoa tem que ser exemplo. Tem que ser bom pai, tem que ser bom esposo, tem que ser bom namorado, bom noivo e vice-versa, tá? Tem que ter caráter, tem que respeitar o pai, a mãe, os filhos. Se não construiu isso, não escutem pessoas assim. Por que eu escuto o Jairson? Ontem eu fui convidado para ir na casa dele. Quem estava lá? O pai e a mãe dele. Eu não conhecia ainda. Mas assim, nós já oramos muito pelo pai dele. Teve um problema de saúde um tempo atrás. Como o meu teve, ele também orou muito. Então a gente troca essa energia de um cuidar do outro. Isso para mim é amizade. Agora, o que não pode acontecer é só ter na base do interesse. Entendeu? E você vem de um meio complicado. Sim. Né? Então, para você se sedimentar afirmando o que você está afirmando é muito difícil. Que nem hoje. Porque é muito glamour o meio que você iniciou sua vida. Eu abro meu WhatsApp, tá todo mundo aqui, eu quero uma foto com o filho do Robinho, com o Neymar, tal. Isso é o que você pode proporcionar para a pessoa. Agora, eu pego aqui de 1000 pessoas que me chamam, 3 perguntam, como tá seus filhos, seus pais, como tá seu sócio, como tá seus amigos, sabe? Tipo, pessoas próximas, que conhecem. Nosso know-how de amizade não é tão grande assim, de amigos. Sim, entendeu? Mas querem saber quem está perto, né? Que nem de vez em quando eu ligo para o Rony lá em Jundiaí, ligo para o Fernando, ligo para o Jair, ligo para o Daniel, a gente está sempre em contato. Nossas amizades a gente não deixa cair por terra. O verdadeiro amigo procura, ele quer saber como tá, entendeu? Agora, o que não é amigo, ele quer ser proporcionado algo para ele. E quando você diz não, aí dá problema. Sobre isso. Mas falam muito sobre você ter uma pessoa próxima, julgar que é seu amigo, e ele ou ela, né, não suportar a sua alegria. Porque o ser humano... Aí não é amizade. O ser humano tende a ser muito solícito. Quando a gente está mal, morre alguém, você fica doente, ou coisas do tipo. Mas quando você está em algum momento feliz, seja em relacionamento, em trabalho, em bons outros amigos, então o ciúme, a inveja... impera, né? Isso acontece dia a dia, né? Não só comigo, com todo mundo. É que assim, o que eu admiro muito nas minhas amizades, que nem o Fernando, família, né? O Jairson, totalmente família. Você não vê a gente, não que não possa ir, tá? É uma opção de vida nossa. Balada, rolê, bebida, gandaia, porque não faz mais parte do propósito. O nosso propósito é auxiliar o maior volume de vidas. Você entende? Porque o dinheiro não é o contexto. O dinheiro você trabalha e conquista. Agora, cuidar daquilo que Deus te deu, que é a missão que nós temos. Né? Mas é até bíblico que você está falando mesmo. Porque falam sobre... quando você trabalha não em troca do dinheiro, e sim com um propósito, o dinheiro vem naturalmente. E não é errado você querer. O dinheiro você conquista. Energia, né? O dinheiro você conquista. Agora, cuidar de vidas é muito mais gratificante do que ganhar dinheiro. E quando você derrama sobre a vida de alguém, Jesus derrama do outro lado sobre a sua vida e da sua família. Não falta. E é difícil você ver muito mais vaidade do que esse propósito. Então, vocês são exceção. Obrigado. Ainda mais de um mundo como está hoje, né? E aí fica até difícil você crer tanto em
palavras tão fortes como o que você disse, né? Então, nada como a experiência, né? Só a gente, é importante a gente saber onde nós estamos, mas da onde viemos, não podemos esquecer. Vou deixar essa frase aqui gravada para os seus ouvintes. Parem de construir palácios para quem fere vocês e parem de deixar morando em barracos quem realmente ama vocês. Que tem um monte. Ciúme e inveja é complicado, né? Verdade. E quando você fala sobre isso, cara, eu não sei, o ser humano, ele se perde, né, isso, no poder. Você quer conhecer uma pessoa, não é dinheiro, não, é poder. É poder, você conhece as pessoas. E eu observo muito quando eu chego em alguns lugares, em algumas empresas, eu observo muito como que essa pessoa que está no poder, ela trata e volta. Tá. E eu sou daquele também, por exemplo, cara, me prometeu, tem que cumprir. Se eu te prometer, eu vou cumprir. Um homem de palavra. É um homem de palavra. E hoje, isso, cada dia que passa, isso está ficando mais difícil. Por quê? Por quê? Tá vivendo um mundo de ganha-ganha. Essa é a realidade. As pessoas, elas se aproximam muito de você por aquilo que você pode proporcionar. E aí é onde entra tudo isso. Então, assim, eu sou teu amigo, mas será que é de verdade? Peraí, o cara conquistou, mas o sentimento dele tá... Como que tá? O cara tem uma família legal e o outro não tem. Como que tá o sentimento dele? Então, assim, é tão gratificante, Vanessa, quando você vê seus amigos, as pessoas próximas a você prosperar, sabe? Estar feliz. Eu tenho o pessoal que trabalha comigo e eu falo, cada colaborador, cada parceiro que está ali, me acompanha já há 5, 7 anos, 8 anos me acompanhando nessa jornada, e quando eles vão prosperando, isso é gratificante. Quando os vendedores deles começam a comprar moto, a comprar carro, ajudar a família, e eu vejo esse crescimento, o meu sentimento é que aquilo está acontecendo comigo. É prazeroso. E isso é o que eu falo, que hoje a maioria das pessoas não tem. Ela quer te ver bem, mas nunca é melhor do que ela. E o mundo está muito competitivo. O ser humano, ele é muito competitivo. Ele quer mostrar. Para aí, se eu tenho um iPhone do ano, eu também tenho que ter. Não, você não tem que ter. Você pode até ter, mas não porque o teu amigo tem. Não, porque chegou o momento, porque você quer, você tem condição, mas não é para mostrar, é para usufruir. Porque tudo aqui na Terra fica. Mas olha só, hoje você tem uma posição de empresário. Sim. E uma ótima posição é sempre melhor ajudar as pessoas do que ser ajudado. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Então, você já esteve na posição de precisar de ajuda. De ajuda. E você sentiu a exclusão? Sim, muito. Isso é muito difícil. Então, assim, quando eu quebrei, eu contei com poucos. Poucos. Porque quando você está num ambiente, num movimento, que você está bem relacionado, é muita gente Todo mundo ali. te quer perto. Mas aí quando a vida ela vem para um caminho que te prova, porque é uma prova, aí você peneira, né? Aí você sabe quem é quem. Então é esse momento. E eu observo muito, né? Hoje eu sou uma pessoa muito reservada. E exatamente porque eu aprendi muito lá atrás. Nessa 2018, me ensinou muito. O que doeu em você? Sim. Sabe o que é legal? Ele não fala, mas assim, muita gente que soltou a mão dele, hoje trabalha para ele. Ele repatriou todo mundo. Não, mas é sempre assim. Todos nós vivemos um pouco isso, né? As pessoas soltam as nossas mãos, isso é fato. Porque quando você está precisando, ninguém quer estar perto. Quem não pode errar, Vanessa, é você. Ele, entendeu? É isso, porque a vida é uma roda gigante. Vamos dizer isso para todo mundo. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Sim. E não é sobre dinheiro, é sobre atitude, caráter, respeito, entendeu? Curioso que muitas das pessoas que ainda têm essa postura de esquecer de onde veio, de excluir o outro, em algum momento na vida também vai passar por isso. Sim. Porque, né, eu penso que todos nós temos uma maturidade depois de passar por um vendaval. Todos temos umas experiências assim. Só que há pessoas que se transformam com isso, né? Eu não consigo entender quem não se transforma. Por exemplo, você hoje tem um testemunho. Sim. Né? É mais do que uma entrevista, você está dando aqui um testemunho. E ele também. E você passou por muitas coisas e conseguiu aprender com elas. Há pessoas que passam
30 vezes a mesma coisa Mas é e que não assim, se ó, modificam, né? O que eu aprendo? Nos meus 2 relacionamentos um eu fui casado, né? O outro eu fiquei 16 anos. O erro das pessoas terem aprontado comigo não foram delas. Foram meu, fui eu que dei acesso. O relacionamento você tem que entender que é 50-50. Você tem que fazer a sua parte com excelência. Eu não posso esperar da minha cônjuge, a pessoa que eu me relaciono, nada. Eu tenho que fazer por ela. E se der errado, é sobre ela, não sobre mim. Mas Entende? você falou interessante, 50% de cada. Sim. Quando um deixa de remar, o bote Aí afunda. o barco afunda. E aí você quer colocar a culpa na pessoa. Que nem hoje eu observo muitos meus amigos. O Fernando cuida muito bem da Fabiana. Jairus, muito bem da Ívila e das filhas. Então, assim... E todo você mundo... dá... Eu da Carol. Da Carol. Da Carol. Então, assim, a gente cuida muito bem das pessoas que estão do nosso lado. Agora, se um dia der errado, eu tenho certeza que a gente vai olhar para o espelho e falar assim, nossa parte a gente fez. Se perdemos em alguma parte, eu assumo o meu erro. Sim. Só que assim, não foi por falta de ter um bom coração, ser uma boa pessoa e de lutar. Né? Se soltou a mão, alguma coisa teve, mas assim, a minha parte eu fiz. Isso que é então, o importante. que aconteceu no passado, eu nunca vi esse cara falar mal, exemplo da ex-mulher dele. Não deu certo. Também não falo. Entendeu? E eu falava mal. Um dia ele chegou em mim e falou assim, para que é feio. É Porque feio. ela é mãe dos seus filhos. Lembra disso? E isso fala mais sobre você. Então, é que assim, o ser humano, ele costuma trazer mágoas do passado pro presente. Então, mas essa mágoa tem que ser E curada, eu aprendi a soltar isso. Quando você se liberta disso, né? Perdão. Que a gente... eu carrego uma frase comigo que eu falo para todo mundo. Se todos nós dessemos as mãos, quem sacaria as armas? Ninguém. Tá entendendo? Sim. Então é sobre isso. Então eu aprendi muito. Que nem o Jairus tem 35 anos, Jairus? 36. 36 anos. Eu tenho 46. E eu chamo ele de pai. E as pessoas têm de mim, não, você vai puxar saco dele. Não é, cara. É porque é como se fosse uma muleta. Eu ando, às vezes, machucado, ele vem e, vem comigo. Ele tá ruim, eu vou lá, o Fernando vem o Daniel, as pessoas estão perto, a gente se junta e não quebra. É um cordão de 3 dobras, não quebra. É Por quê? importante. Porque a gente tá junto. Você Importante entendeu? O ter mesmo um propósito. E não é, volta a frisar, não é sobre dinheiro. Dinheiro você conquista. Entendeu? Pra chegar no patamar que o Jairson chegou, ele não veio no Silvio Santos e falou assim, vou te depositar na sua conta tanto. Se você perguntar para ele, nem ele consegue entender tudo que aconteceu nesses anos. Sim. Por quê? Porque ele não pensou só no financeiro. Ele pensou naquilo que Deus deu para ele em cuidar de Pessoas. Acabou. Isso que é muito Você legal, entendeu? né? Sobre isso. Eu tenho que dar as redes sociais dos dois aqui pro pessoal, né? Bom, minhas redes sociais tá Rubens_Guaraná, mas escrever Rubens Guaraná sai direto. E o Jairus está aqui para falar dele. As minhas redes sociais, gente, tem muito conteúdo lá, tá? De liderança, empreendedorismo, vendas, consórcio. Então, quer tirar dúvida, vai lá. Só procurar @Jairson Gomes. Olha que legal, esse bate-papo produtivo, esse é um presentinho para obrigado. vocês. Que No legal. programa Sua Versão. Muito obrigado. Quero que voltem mais vezes, porque o tempo é muito curto para tanto assunto e tanta coisa, tanto propósito nisso, né? A gente ia falar muito sobre empreendedorismo, mas foi muito melhor falarmos sobre seres humanos, sobre fé, sobre experiências que mudam pessoas, mudaram a vida de vocês e a minha também. Então, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 14 horas, e eu vou pedir para vocês darem suas considerações finais para o pessoal. Vanessa, quero agradecer de coração. Obrigado pelo presente, honrado, tá? Queria agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, por estar aqui com você, com uma pessoa extraordinária. Conheci você num evento na Jeep, Foi através demais. da nossa amiga Maureen. Isso. Beijão, Maureen. Agradecer ao seu público, ao seu cameraman que está ali se matando ali da Rafa. técnica, ali o Rafa. Rafa, obrigado. Daniel, obrigado. Daniel é um querido que nos acompanha sempre. Que bacana. O menino que veio de baixo, que está conquistando o espaço dele. É um filhão do Jairson também. Agradecer a todos os meus amigos que estão aí na live. Carol, beijo. Daqui a pouco tô aí. Jairson, obrigado Legal. por ter vindo mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Continuamos juntos, unidos, para poder abençoar inúmeras vidas. Legal. É isso aí. E eu quero, antes de agradecer, eu quero deixar uma frase que eu sempre falo para as pessoas, né? O ser humano é tudo aquilo que ele se prepara para ser. Então, a maioria das pessoas, elas não acreditam nelas, elas não acreditam no potencial e aquilo que elas podem transformar, claro. Seguindo 3 pilares que são muito importantes: espiritual, pessoal e profissional.
você vai longe. Deus vai te abençoar muito quando você tiver esses 3 pilares. E entender que você vai ser aquilo que você se preparar para ser. E quero agradecer, né, a todos vocês pela oportunidade, para todos que estão lá nos assistindo. O Daniel que está me acompanhando, a minha esposa, meus pais que estão em casa, minhas filhas e toda essa galera que me acompanha hoje aí da Alfa Consórcio, todos os nossos colaboradores aqui interno e nossos vendedores, representantes, gerentes, masters, administrativo, pós-vendas espalhado pelo Brasil. Um beijo no coração de todos vocês e falar que eu amo a vida de cada um de vocês. Uma frase para vocês. Não deixem de sonhar. Águia voa com águia. Deus abençoe. Zero dúvida. Que coisa linda, né? Bons amigos aqui. Então, queria mandar um beijo também para a doutora Juricaba, o Chechel, da TV Princesa do Vale. Muito obrigada pelo apoio. Maureen Barros, muito obrigada, minha amiga. Cida Takenag e tantos outros que sempre estão comigo. São os meus filhos, Graziela e Enzo. Amo vocês. E até quarta-feira que vem.